Olá, como estão vocês? Vamos hoje continuar os nossos estudos sobre o Apocalipse, né? E reflexões, né? Que a gente não é teólogo, não tem a última palavra, mas aquilo que Deus nos orienta, aquilo que a gente compreende, a gente passa. É lógico que cabe diálogo, cabe conversa, né? Cabe discussão. Se vocês acharem que não é assim ou alguma coisa, que vocês perguntem. Mas eu já há alguns anos que eu venho lendo o Apocalipse, estudando e vendo acontecendo no nosso tempo, né? Igual a fera de 7 cabeças e 10 chifres está aí. Se você não viu as reflexões anteriores, peço que você olhe aí no canal, entra no canal e você tem lá a lista de vídeos, né? Com o segmento do Apocalipse, a partir do quando ele começa a abrir os selos, né? E Jesus está para abrir o 6º selo. Você voltando para trás, você lê na Bíblia, aí você vai ver o 6º selo, a abertura dos selos. O Senhor Jesus falou para uma pessoa na década de 90 que está para abrir o 6º selo. Tá bom? Mas antes vamos fazer nossa oração. Ó Deus Todo-Poderoso e Bendito, ilumina a nossa mente e nosso coração, Senhor, para que possamos compreender as Tuas palavras e praticá-las, mas entender o sobrenatural dela. E não só entender e compreender a Sua palavra, Senhor, como obedecer os Teus mandamentos, Senhor. Orai e vigiai, como o Senhor disse, vigiai e orai em todo o tempo, vigiai em todo o tempo e orai, o Senhor falou, Senhor Jesus, para estar de pé diante da vinda do Cordeiro. Muito obrigado, Senhor, ilumina-nos com Teu Espírito Santo, amém. Então, nós tínhamos visto até no último, no capítulo 20 do Apocalipse, agora vamos entrar no capítulo 21, e no final do 20 está lá, segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no fogo, no lago de fogo. Hoje em dia eles querem mudar a Bíblia, querem mudar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, querem dizer não é bem assim. Jesus é misericórdia, Deus é misericórdia infinita, mas se a pessoa não quer, ele não quer o plano de salvação dele e quer ficar do lado dos anjos rebelados, o que Deus vai fazer? Ele vai dizer, então vai para o reino que você escolheu. E é esse reino aí de fogo, né? Então tá ali, ó, Apocalipse 21, vamos ler e fazer uma pequena reflexão, né? Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. A cidade santa, descer do céu, quer dizer, o segundo céu. Nós temos o céu nosso aqui, que é as nuvens, o primeiro céu, o segundo céu, o universo, o terceiro céu fora desse céu é o céu de Deus, né? Onde está Deus, é fora da nossa dimensão. Por isso que as pessoas que têm EQM, elas falam que passam num grande túnel e no final tem uma luz, alguns chegam a ver os planetas, as estrelas, as galáxias, né? Porque para essas distâncias são inimagináveis para a física, para a gente conseguir andar, né? Recentemente eu vi um depoimento, não recentemente não, eu conheço muitas histórias e vou analisando algumas e perguntando a Deus se são verdadeiras, se cabe ali, se não. Algumas Deus me ilumina, outros Ele me mostra na palavra dele, outros eu acabo Ele me trazendo uma informação, né, física, né, que a gente tem que pesquisar também na história, na palavra de Deus, nos livros, e a gente acaba encontrando, né, essas verdades que a gente vai perguntando e Ele vai confirmando. E teve uma pessoa que saiu do corpo e ele viu, né? Aí ele viu as estrelas, viu, e ele perguntou, né? Ele era muito doido para ser astronauta e não deu certo e gostava muito, assim como eu gosto muito dessas coisas de universo, de estrela, de pesquisar. Não tinha muita vontade de ser astronauta não, mas se tivesse capacidade de voar com segurança no espaço, no universo, eu gostaria muito. E aí ele perguntou para o anjo, né? O anjo começou a levar ele, né? Falou, vem, Deus quer te mostrar, uma pessoa de muita oração, Deus quer te mostrar algumas coisas, né? E aí ele saiu assim, ele disse que o anjo levou ele, Deus realizou aquele desejo do coração dele, está escrito na palavra de Deus, né? Agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E como que eu agrado a Deus? É tendo fé. E como que eu tenho fé? A fé vem pelo ouvir em função da pregação da palavra de Cristo, né? Em função da pregação da palavra de Cristo. Vai lá em Romanos 10:17. E aí o anjo, quando levou, assim, saiu a alma dele do corpo, né? Porque nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. Quando morre o corpo físico por causa do pecado do Adão, da criatura humana.
O homem pecou, então existe a morte. Mas até essa morte física, nesse tempo aqui, vai ser vencida. A palavra de Deus fala que o último inimigo a ser vencido é a morte, né? Então é isso. O último inimigo a ser vencido é a morte. E ele perguntou para o anjo, né? Perguntou para o anjo se ele poderia. Aí ele viu de cima a terra, né? Aquilo que ele sonhava ver como astronauta e não conseguiu. Deixa eu pôr esse fone aqui. Tive um problema ali de técnica, né? Problemas técnicos, como fala o pessoal aí. E caiu, começou a fazer barulho aqui atrás de água ali. Eu tive que parar para mexer. Então, e o anjo, e ele perguntou para o anjo, né? Falou, pô, mas o ser humano não... Aí ele começou a viajar, né? Ele viu a terra de fora e começou a viajar pelo universo junto com esse anjo para sair do universo, para entrar no céu de Deus, né? Fora do universo. E aí ele perguntou, né, para o anjo, mas a gente não consegue... O ser humano vai conseguir fazer com uma nave, alguma coisa, espaçonave, consegue transpassar essas distâncias? Aí o anjo falou, não. É inimaginável, fisicamente é impossível. Quer dizer, ele tem que ser uma coisa espiritual. Então ali ele estava em espírito, junto com o anjo. Nós somos o espírito, temos uma alma e viemos num corpo. Essa é a nossa semelhança com Deus. E o corpo nosso, ele morre por causa do pecado. Então ele saiu, foi tirado do corpo. E várias pessoas, né? Já aconteceu isso. Então está aqui, vi então um novo céu, uma nova terra. E vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa. Descer do céu, que céu? Fora do universo. Talvez um planeta gigantesco, alguns falam que é, né? Que é a Nova Jerusalém, esse novo planeta, né? Porque a Terra, nós vamos ter mais 1000 anos aqui, são fim dos tempos. Depois dos fins dos tempos, do julgamento, né? De que foi jogado no lago de fogo e tal, o demônio ele vai ser acorrentado por 1000 anos, agora depois da grande tribulação, da confusão, do arrebatamento. As pessoas que vão ser arrebatadas vão ser trazidas de volta. Os corpos não vão ser ressuscitados antes de completar esses 1000 anos, né? Então não vai no barulho desse povo aí de fim de mundo, cyberterrorista, né? Que fala em fim de mundo, não é nada fim de mundo. Essa terra ainda vai ter mais 1000 anos aqui de paraíso aqui nessa terra. E depois que o homem passar esse dia de 1000 anos com Jesus, né? O novo Adão, e sim, aí vai ser solto os demônios e tal, e vai tentar atacar, derrubar essa paz e avacalhar com o mundo novamente, mas só que aí eles já foram vencidos, já era, e vão ser lançados lá junto com a fera, com o anticristo, e que já estão lá no tanque de fogo, né? Nesse lago de fogo, e vai ser lançado lá o inferno, a morada dos mortos, todo mundo. Aí sim, aí vai ressuscitar todos os mortos, vai ser dado corpos glorificados para os que estão no céu, e vai ser dado corpo para quem foi para o inferno também, vai ser dado corpo físico, né? Monstruosos, né, conforme o pecado de cada um, que não se arrependeu e cauterizou e gostou daquilo, então vai ter aquele corpo que a pessoa gostou de ter, né, quis ter, né. Então, aí depois desses 1000 anos, aí sim, Deus vai levar o ser humano para outro mundo, outro planeta, né. Aqui ele não podia pôr planeta, porque eles não conheciam nada, então ele fala Cidade Santa, Nova Jerusalém, né, é um lugar que a nossa mente ainda não compreende. Mas é depois desses 1000 anos aqui que tá essa cidade santa, em outro, fora desse planeta. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que diz, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, enxugará, ó que bonito agora, enxugará toda a lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Você viu aqui, ó? Não haverá... enxugará dos seus olhos toda lágrima, Deus morará com eles, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então o que está sentado no trono disse, eis que eu renovo todas as coisas. Olha que bonito, renovo todas as coisas. Disse ainda, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E tudo que Jesus falou, muitas coisas, desde os profetas, desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, tem se cumprido. Você pega Isaías ali, você vê se cumprir. Você pega Daniel lá com Nabucodonosor, com a estátua, que era a Babilônia, o melhor governo mundial que existiu, terreno, existiu assim, melhor entre aspas, melhor humanamente falando, foi o lá de Nabucodonosor, o governo que teve assim em geral,
que tanto é a cabeça de ouro da estátua do sonho de Daniel. E aí ali Daniel, quando está ainda no reinado de Nabucodonosor, Deus dá um sonho, visão, né, para Nabucodonosor, e Daniel, o próprio Deus dá a interpretação para Daniel, e fala sobre essa visão, que são tempos, são reinos do mundo, até o final dos tempos, né? E ele mostra para cada um deles, e vai mostrando esses reinos, e vários desses já aconteceram. Depois de Nabucodonosor aconteceu o que Daniel falou, não sabia qual reino viria ainda, mas ele falou, é um reino assim de prata e tal. Aí veio os gregos, veio os medos e persas, que eram de bronze, depois veio o reino dos romanos, que eram as pernas de ferro, e tudo isso já aconteceu, e agora nós estamos nos 10 dedos da estátua, que é o barro com ferro. Não dá liga a esse governo mundial aí do G20, né, que não dá liga igual dava o reinado romano, né? Então nós estamos nessa parte aí desse reino, e se aconteceu tudo isso, vai acontecer isso aqui que Deus fala também, por isso que ele fala assim, né, toda a palavra de Deus acontece, né, e ele fala assim, e disse ainda, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse, está pronto, eu sou o alfa e o ômega. Olha que bonito, está pronto, quer dizer, terminou a obra. Então Deus não está concluído. Você vê que nós vemos essa desgraceira no mundo, a gente acha que já está acabado, aqui não está acabado, a gente vê que existe muita coisa torta nesse mundo, mas Deus permite para que haja o crescimento e a decisão de cada um, né? Permite o sofrimento para que você escolha com cada situação na sua vida como você vai reagir, com maldade, com bondade, com paciência, como que você vai reagir, com injustiça ou com justiça, né? Como que você vai reagir, com amor ou com ódio, diante das situações da vida e os problemas e as dificuldades. Então é igual para todo mundo, seja para pessoa má, pessoa boa, mau caráter, bom caráter, a vida tem as dificuldades para todo mundo, não se compare, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu cobertor, né, como fala assim, de acordo com o seu frio, e nós temos que, a nossa reação e nosso crescimento que nós vamos ter, que depende de nós, é isso que vai dizer para onde nós vamos depois. Então Deus tem permitido por causa disso, e para completar o número que Ele quer, o número de pessoas que Deus quer, que Ele tem um número certo, e deu livre-arbítrio para as pessoas que quer escolher. Então tem pessoas que escolheu pelo maligno, então aí Deus vai prolongando o tempo, até completar. Quando completar esse mundo, aí esse número de pessoas, aí é o que ele diz aqui, está pronto, basta. Aí vai acabar as desgraceiras no mundo. Não vai haver mais doença, nem morte, nem dor, nem velhice, nada disso. Nem sofrimento, nem feiura, nem desgraça, nem medo, nem terror. Tudo que nós achamos de ruim, que é ruim, que contrariedades, vai acabar. Então ele falou, eu renovo todas as coisas, escreve, novamente disse, está pronto, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Alfa e ômega é isso, é o começo e o fim, a primeira letra do alfabeto grego e a última, naquela época de Jesus era essa primeira e a última letra. Eles usavam, os gregos, eles aperfeiçoaram as coisas, tudo na inteligência, na cultura, no estudo, então eles tinham o alfabeto, montaram o alfabeto, os gregos, né? E o romano depois adotou muitas coisas dos gregos, né? Que nós usamos até hoje, até que se você entra, você vai ver no direito romano, quando você estuda para ser advogado, você estuda o que os romanos lá chegou nesse ponto, né? Olha o ferro com barro aí onde nós estamos também. Então diz assim, a quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água da vida, água viva, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Olha, eu serei o seu Deus e ele vai, você viu, já não é mais criatura. Nós fomos feitos criatura de Deus, mas em Jesus nós podemos ser transformados em filhos. Olha que bonito isso. Eu serei o seu Deus e ele será o quê? Meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, faz a lista aí. Os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o quê? O tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. É terrível, gente. Vamos se cuidar, vamos cuidar da nossa vida, vamos tirar esses pecados que cita aqui da nossa vida, dos mandamentos de Deus, né? Nós vemos nos mandamentos da igreja, os 7 pecados capitais que puxa todos os pecados, vamos combater, vamos lutar contra a nossa carne pecaminosa, até nós morrer, vamos crescer espiritualmente. Então, agora 21:9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias dos 7 últimos flagelos, e disse, vem, e eu te mostrarei a noiva e o esposo do cordeiro, e a esposa do cordeiro. Levou-me o Espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, revestida da glória de Deus, assemelhava seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como jaspe cristalino, tinha grande e alta muralha, com 12 portas, guardadas por 12 anjos,
Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Nas portas, você vê? Agora vamos ver os fundamentos. Ó. Ao oriente havia 3 portas, ao setentrião 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas, quer dizer, dos 4 lados, né? Dos 4 lados, o retângulo ou o quadrado, né? Norte, sul, leste, oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, ó, 12 fundamentos, pedras fundamentais. Quem são essas pedras fundamentais? Com os nomes de quem? Dos 12 apóstolos do Cordeiro, você vê? Então tem 12 apóstolos, infelizmente o Judas não está aí. Quem ficou no lugar dele provavelmente São Paulo, ou algum outro, nós não sabemos com certeza, né? Os apóstolos até escolheram outro, mas eu, no meu ver, eu acho que é o apóstolo São Paulo, um desses apóstolos que foi dado como apóstolo. Quem falava comigo trazia uma vara de ouro com medida para medir a cidade, suas portas e a sua muralha. O comprimento igualava a largura, mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura eram iguais. Esse simbolismo, pode ser um simbolismo, essa cidade quadrada, né? Cúbica, né? Pode ser um simbolismo, a gente não compreende, é uma coisa espiritual que nós vamos entender do outro lado lá. Mas aqui fala, mostrando a perfeição. E mediu a muralha, 144 côvados, né? 144 côvados, segundo a medida humana empregada pelo anjo. O material da muralha era jaspe e a cidade ouro puro, semelhante a puro cristal. Eu já vi o pessoal que tem aqui MV esse ouro aqui que parece cristal, né? O pessoal vê esse ouro, parece cristal, diz que ele é tão limpo, tão puro, tão límpido que parece cristal, parece espelho, né? Aliás, recentemente nós vimos cientistas lançar, os físicos, né? O satélite lá, o telescópio, né? James Webb, né? E aí ele tem a lente dele, o olho dele, e a lente dele é interessante, que se vocês verem lá, vocês vão ver que bonito, ele abre assim, que nem uma antena parabólica gigantesca, e ali você teria que, antigamente eles faziam de vidro e tal, lente para fazer, ampliar e tal, sabe o que eles usam ali? Uma fina camada de ouro, um ouro, e é semelhante a esse, é bem puro o ouro, o James Webb. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver como é o James Webb, aí vocês vão ver esse ouro. Então, só que aqui ainda é mais puro ainda, mais bonito ainda esse ouro, né? Os alicerces da muralha eram ornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calceledônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisóparo, ou 10º de jacinto, e o 10º de ametista. Cada uma das 12 portas era feita de uma só pérola, e a avenida da cidade era de ouro transparente como cristal. Aí, tá vendo? Teve umas pessoas que teve experiência com as mortes e viu essa rua de ouro. Não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor Deus dominador é o seu templo. Tá vendo? Não precisa mais de templo. O próprio Deus vai estar em nós e próximo de nós. O mundo espiritual é diferente. Como o Cordeiro, assim como o Cordeiro, Jesus e o Deus Pai, Deus Espírito Santo vai estar conosco. A cidade não necessita de sol nem de lua, olha que bonito, interessante isso, para iluminar, porque a glória de Deus, quer dizer, a luz de Jesus, a luz de Deus, Deus é luz, Jesus é uma luz inacessível, onde mora Jesus e o Pai e o Espírito Santo, é uma luz inacessível à glória de Deus, né? E essa luz vai refletir sobre nós. Então a luz da cidade é eles, ó. A sua luz é o Cordeiro. As nações andarão à sua luz. As nações, tá vendo? Não é fim de mundo, o mundo não vai acabar, não vai destruir, não vai morrer, vai ficar no nada, nada disso. Deus tem um projeto com nós. Deus tem um plano para a humanidade, para o ser humano, né? E os reis da terra levarão a sua opulência. As suas portas não se fecharão, quer dizer, não tem porta fecharão, porque não tem bandido diariamente, pois não haverá noite, ó, nem noite nem ladrão. Levarão a ela a opulência e a honra das nações. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes, ó, importantíssimo isso, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, amém? Então é isso, gente, vamos refletir nisso. Uma hora nós vamos fazer só comentários, pincelar por cima e falar vários assuntos aí, vocês vão escolhendo e vão falando. Eu estou esperando o pessoal se animar, compartilhar, se achar que é interessante, né? Tem muita coisa interessante para a gente passar, muito, gente. Não sei se vocês assistiram aquele filme Forrest Gump, o contador de história. O pessoal me apelidava assim, né?
O próprio Deus me encaminhou para isso, Ele sabe a minha sede de conhecimento. Então a gente tem, né, não sou tão idoso, mas a gente já tem uma longa caminhada aí pela essa vida e tem muitas histórias, né? Experiências próprias, experiência dos outros, né? Experiências sobrenaturais, e a gente pode ir contando aqui à medida que o Senhor vai tocando o coração da gente, o Espírito Santo lembrando, como essa do rapaz que foi arrebatado e viu de cima a terra e ficou feliz e perguntou para o anjo se podia passar essa distância, né? Dali para ir até onde o reino de Deus, onde ele foi, no céu, né? E o anjo falou que com naves espaciais, né, tridimensional, que o nosso mundo físico é impossível o ser humano conseguir ir, né? A não ser que tenha aquele portal, porta de minhoca, como os cientistas já estão pesquisando sobre isso na física quântica, né? Mas aí tem que dar um salto, é como o mundo espiritual. E aquele túnel, já aproveitando isso, aquele túnel que o pessoal fala nas experiências de quase morte, e lembrando para vocês, experiência de quase morte você tem que ter cuidado, tem umas falsas, tem umas que eu já vi pessoas inventando para ter live, para ter views, né? E tem as que são, não é falsa, existe, a pessoa viu mesmo, mas são fabricadas pelos anjos caídos, né? Deus permite, se a pessoa vive uma vida errada e torta, ela tem uma experiência quase morta do outro lado, e Deus permite para que a balança seja justa para a pessoa escolher. E tem as EQM verdadeiras que são da parte de Deus, em Jesus. Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho, a vida, não existe outro. Então quando vier com um discurso diferente lá das EQM, vocês pulam fora. Entendeu? Então nessa EQM, muitas vezes eles falam que eles entram num túnel. Eu, no meu ver, estou estudando ainda. Quando você atinge uma velocidade muito grande, isso é provado. O espaço-tempo em volta, ele se curva. A gente vê isso quando um trem de alta velocidade corre, você parece que faz assim um tubo, né? Parece que ele faz um tubo em volta. Se você pesquisar isso, você vai ver. Então, como a velocidade é muito grande do espírito da gente viajando pelo espaço, então o tempo em volta, a dimensão, né, física, a terceira dimensão, ela se curva. O espaço-tempo, a quarta dimensão, né, como disse o Albert Einstein, se curva, então forma aquele túnel, né? É bem provável isso, tá bom? Mas isso fica para outra história, né? Vamos agradecer a Deus e encerrar, então. Ó Deus Todo-Poderoso e bendito, abençoa nossa mente e nosso coração, dai-nos o dom da sabedoria e discernimento, ó Divino Espírito Santo, ilumina nossa mente e coração. Tu mesmo disseste, ó Deus, eu quero mais o amor que o sacrifício e mais o conhecimento que os holocaustos. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então dai-nos o conhecimento, ó Espírito Santo, com a tua luz, conhecimento verdadeiro. Amém. Muito obrigado, meu Deus. Tchau, gente. Até a próxima.